Começar a Sim. gravar. Na última aula, quando eu terminei a parte de geografia na segunda-feira, Ilana, só para confirmar aí, eu recebi lá, tá? Você me mandou há 13 horas atrás. 13 horas não, umas 14 horas. Mas eu dei uma olhada. O que foi? Tá muito baixinho o seu som. Fora de quando era pra mandar, mas é porque eu só vi a aula ontem. Não, então, você escreveu isso lá. Aí, turma, hoje eu vou fazer um debatezinho com vocês sobre essa relação, né? Eu pedi justamente para vocês fazerem esse mini texto sobre a partilha da África e as consequências disso no desenvolvimento socioeconômico, porque eu vou explicar para vocês. Explicar não, né? Eu vou colocar para vocês algumas situações que vocês já sabem, mas a ideia é que a gente possa debater. Porque tem coisas aí que ficam muito obscuras e que eu acho que vale a pena comentar um pouquinho. Na segunda-feira, hoje, se der tempo, eu vou fazer. Se não, na segunda-feira, a gente dá continuidade e eu vou falar sobre. Presta atenção, a apostila já está aparecendo aí para vocês? Sim. Então, o objetivo, tá? Eu vou falar sobre esses aspectos econômicos, sobre o que é produzido, que vocês estão vendo aqui, mapa da fome. Esse ProSavana, eu vou explicar para vocês do que se trata. Vou falar sobre as extrações minerais, os aspectos populacionais. E aí, pessoal, quando eu falo sobre os aspectos populacionais, vem o último dever antes da prova, antes do teste. Porque o teste de vocês, sem ser semana que vem, já é no outro. Então, a minha pretensão é que na quarta-feira que vem, eu já possa fazer a revisão. Até porque é um conteúdo bem extenso, né, de geografia, para vocês poderem fazer o teste. Mas, vamos lá. Alguém quer se pronunciar ou eu posso começar? Pode começar. Então, beleza. Tem a Maria Júlia. Então, fala, peguei. Maria Júlia. Eu mandei a atividade que você passou na última aula pelo chat da Senex, você viu? Só para ter certeza que eu não vou ficar sem ponto. O seu eu não vi, não. Peraí, deixa eu confirmar aqui. Eu tinha remandado para você também. Não, a Carla eu vi. Cadê Maria Júlia? Mandei tudo detalhadinho. Deixa eu ver aqui. Tô abrindo. Ah, tá. Tá aqui sim. Eu vou ler depois com calma. Ok. Bom, Só isso mesmo. então tá. Aos que fizeram e me mandaram, alguns me mandaram pelo e-mail, outros pelo chat, como eu pedi, e também pelo Zap, né? Alguns me mandaram pelo Zap. A partilha da África, ela vai ser um assunto sempre atual, independente de quando ela aconteceu. Quando vocês fizeram esse resuminho que eu pedi, vocês devem, para quem fez de verdade, leu, pesquisou, tentou linkar as coisas que eu pedi, vocês devem ter percebido que... Deixa eu dar um zoom aqui para aumentar a lente para vocês. Vocês devem ter percebido que o continente africano, a regionalização dele tribal, que é o da esquerda, e a regionalização feita na Conferência de Berlim é muito diferente. Todo mundo concorda? Uhum. Isso daí é o símbolo. Sobre o tribal eu não falei não, mas tá bom. O símbolo dessa mudança é justamente essas duas regionalizações diferentes. Por quê? Quando eu estava explicando para vocês, e aí eu pedi para vocês fazerem essa atividade, era para que vocês entendessem que quando eu falo que as tribos não se aceitavam, que já era uma cultura nas tribos africanas, de quando eles entravam em combate com as tribos inimigas, deles escravizarem essas tribos, deles, né, fazerem escravos por si só, isso acontecia todo dia. E quando os europeus chegaram, eles fizeram essa nova... Vocês estão me ouvindo? Mais ou menos. Agora sim. Eu vou repetir. É porque apareceu para mim que a minha conexão estava instável.
E agora? Tá dando para me ouvir? Agora tá de É melhor. É Beleza. normal. Qual parte vocês não conseguiram ouvir? Tudo? Então tá. Então, né? Vou começar. Então vou começar. basicamente tudo. Então vou começar de novo. Olha só. Essa regionalização que eu mostrei para vocês, que eu estou mostrando aqui no Zoom, a parte da esquerda, ela é a regionalização tribal, ou seja, as tribos que viviam no continente africano antes da chegada dos europeus. E o continente africano da direita, vocês estão vendo o continente já com a regionalização feita pelos europeus na Conferência de Berlim. Até aí, tudo bem? Sim, sim. Beleza. Professor, eu vou ficar com o meu áudio desligado, porque tem uns cachorrinhos aqui em casa e não tá colaborando muito não, tá? Tá bom, tá bom. Aí, turma, o que acontece? Quando eu falo com vocês que essas... Aí, voltando para o mapa da esquerda, para o mapa tribal. Quando eu falo com vocês que essas tribos, elas não se aceitavam, que quando elas entravam em combate, era até a morte, ou até alguém se declarar vencido e ser escravo para o resto da vida da outra tribo, isso era natural. Isso era um acontecimento constante no continente, tá? O que os europeus fizeram? Quando os europeus chegaram e perceberam que isso era constante no continente africano, eles se aproveitaram dessa ação de domínio, dessa exploração da mão de obra. A partir da Conferência de Berlim, o que eles fizeram para poder diminuir as forças tribais para não conseguirem se defender dessa entrada europeia? Eles unificaram, eles juntaram muitas tribos em territórios dominados pelo mesmo país. Então, por exemplo, se vocês perceberem a parte central do continente africano, olha quantos territórios com tribos diferentes tinham. Se vocês verem aqui onde eu estou marcando, ó, olha quantas tribos tinham. E se vocês pararem para perceber, E todas essas culturas diferentes acabaram, né? Então, é o que eu vou explicar. O que acontece? Se vocês olharem no mapa da direita, essas tribos elas foram unificadas. E aí, enquanto os europeus faziam isso para poder dominar esses territórios, essas tribos se degladiavam entre elas. Quando os europeus estavam presentes, elas não tinham como brigar entre elas, porque os europeus tomavam conta, porque era uma mão de obra escrava muito valiosa. Aí, Júlia, como você colocou agora, isso é muito importante porque quando os europeus saíram, já durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, entre 1939 e 1946, 1945, o território ficou sem um chefe. O território ficou sem uma tribo que pudesse tomar conta. E aí uma ficava tentando impor à outra a sua cultura, o seu modo de vivência. E isso gerou todos os conflitos que vocês podem pensar. Então, esses conflitos, que até vou passar um filmezinho para vocês sobre isso, todos esses conflitos gerados nesses países africanos só foram intensificados por causa dessa ação europeia. O nome do filme que eu vou passar para vocês se chama... vocês podem escolher, mas um é mais forte, que se chama Mortes em Ruanda. Mostra uma matança, uma carnificina assim, imensa. E tem um filme que é mais... ele também conta a mesma história, mas de uma forma mais hollywoodiana, vamos dizer assim. Por quê? Porque aí pessoas podem assistir... Da matança, então. Tem Mortes em Ruanda. tem menos matança, né? Esse aqui tem menos matança. A verdadeira matança está subentendida. Isso, não aparece de verdade, né? Mas Não, aí, não. esse A que tem... gente vê o que é real, né? Não, os dois são reais. Não, mas eu prefiro o primeiro. Então, o primeiro se chama Mortes em Ruanda. Tem até no YouTube. O segundo se chama Hotel Ruanda. Por quê? Durante a década de 90, Ruanda ela era ocupada por duas tribos que eram inimigas antigamente. A tribo Tutsi
e a tribo Hutu. Essa tribo Tutsi, quando os belgas chegaram, eles escolheram esse pessoal da tribo Tutsi porque eles tinham feições mais finas, mais próximas da europeia. Por exemplo, o nariz das pessoas menor, né? Os homens e as mulheres de estatura um pouco mais baixa, a cabeça, o corpo mais afinado, né? Então, os europeus escolheram os Tutsis para fazerem serviço, não que eles não fossem escravos, eram escravos, mas faziam serviço, vamos dizer assim, doméstico, de empregado doméstico. Então, faziam serviço de jardinagem, os homens, e as mulheres faziam serviço de babá, faziam serviço de cozinheira, essas coisas. Enquanto que os Tutsis, independente de serem homens ou mulheres, por serem mais fortes, por terem o nariz mais largo, por serem assim mais brutos, vamos dizer assim, na visão europeia, eles foram escolhidos para fazerem um serviço mais pesado. Então faziam serviço agrícola, faziam serviço de caça, faziam todos os serviços, serviço de extração de minério. Então, todo o serviço braçal pesado ficaram com os Hutus. Isso, pessoal, durante muito tempo foi dominado pelos belgas. Só que quando os belgas foram embora, o conflito entre os Hutus e os Tutsis começaram. Só que era um conflito mais político. Então, um presidente Hutu conseguia se eleger, o presidente Tutsi conseguiu se eleger. Por quê? Porque logo depois da Segunda Guerra Mundial, os Tutsis ficaram na liderança de Ruanda, porque os belgas deixaram os Tutsis como líder do povo. E os Hutus nunca aceitaram isso. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, então começando na década de 50. Já na década de 90, ou seja, 40 anos depois de vários conflitos desses, um governo Hutu consegue se eleger. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Sim. Um governo Hutu, ele consegue se eleger pelo voto. Só que o que os Hutus fizeram? Os Hutus, no caso, que é o seguinte, os Hutus formavam um grupo, metade da sociedade era Hutu. Então, o que eles fizeram? A partir do momento que o presidente Hutu ele chega ao poder, ele é combinado uma conferência de paz entre os Hutus e os Tutsis, mas para ser assinado lá na Bélgica. E aí esse presidente Hutu, ele pega o avião presidencial para poder ir para a Bélgica. Só que nesse processo de decolagem, os próprios Hutus extremistas, ou seja, eles não queriam a paz, eles derrubaram o avião do presidente. Só que os Hutus falaram, até porque naquela época não tinha internet, falaram nas rádios, falaram nos programas de televisão, que na verdade quem tinha derrubado o avião Hutu, o avião do presidente Hutu, tinham sido os Tutsis. E aí começa a matança. E aí no filme vocês vão ver, foi para mais de 1 milhão de Tutsis mortos. E mortos, pessoal, não é na metralhadora não, tá? Os Hutus prepararam isso tão bem que todos os Hutus foi dado a eles, cada um facão. Então, com o facão, eles saíram matando crianças, mulheres, homens, idosos. O que vocês pensarem que podia ser feito, eles fizeram. Então, eles mataram, tacaram fogo nas casas, porque eles queriam fazer o extermínio. Tanto é que no filme vocês vão ver que eles chamavam os Tutsis de barata. Peraí, a gente vai assistir na aula ou outra gente assistir? Não. Depois eu vou passar para vocês assistirem sozinhos para a gente poder fazer o debate. Então, eu só estou contando o resumo para vocês poderem entender como que esses conflitos eles são sérios. Agora, Ilana, por que não acabam esses conflitos? Por que os países europeus fizeram esses conflitos se intensificarem
E por que que até hoje, no século XXI, em 2020, por que que um país como a China, um país como a Alemanha, um país como os Estados Unidos não intervém para poder acabar diretamente com esse conflito? Vamos ver se vocês Então, entenderam. ou é para eles irem lá e fingir que vão consertar as coisas, ou é para tirar a atenção do povo. Então, a ideia desses países líderes globais é fazer com que esse conflito nunca acabe. Por quê? Porque esse conflito ou esses conflitos considerados pelos países líderes pequenos, né? Então, Estados Unidos, Alemanha, China e França, eles acreditam que esses são conflitos pequenos entre essas tribos africanas. Por quê? Não atingem esses países da Europa, não atinge os Estados Unidos, não atinge a China. Então, para eles, é considerado, eles consideram como conflitos menores, conflitos pequenos. Então, o que que eles querem? Eles querem que esses conflitos continuem, por quê? É o local do planeta onde eles conseguem mais vender armamento. Tanto é verdade que a principal indústria estadunidense é a indústria bélica. A principal indústria francesa é a indústria bélica também. Da China não é a principal, mas também produz muito. Então, para esses países, se acabam esses conflitos no continente africano, para quem que eles vão vender? Eles já vendem aqui para a América do Sul, né? Para a América Latina em geral, por causa dos conflitos entre as facções, Comando Vermelho, Terceiro Comando e tudo mais. Mas os conflitos ferrenhos mesmo, de guerra civil, acontecem no continente africano. Então, vocês entenderam por que que esses conflitos não acabam? Então, pode repetir, por favor? Tudo. Não, só porque eles não acabam. Só para eu... Então, esses conflitos eles não acabam porque as tribos se odeiam mesmo. Hoje são países, hoje eles vivem lá em conjunto, mas esses conflitos ainda continuam, tá? Só que eu estou falando que não acaba porque não é interessante para as lideranças globais que esses conflitos acabem. Porque esses conflitos, os exércitos revolucionários de cada lado, eles são os maiores compradores desses armamentos. Tem até um outro filme que eu posso indicar para vocês. Entendi. Tem até um outro filme que eu posso indicar para vocês, chamado O Senhor das Armas. É até com Nicolas Cage. Vale a pena assistir. Por quê? Esse contrabandista, ele faz o serviço sujo para o governo estadunidense. Estadunidense não, nesse caso é para o governo inglês. Ele acaba fazendo essa intermediação entre os produtores de arma ingleses e os compradores lá no continente africano. Entenderam? Professor, Oi. Sim. é uma coisa que eu não entendi, que é o que é a Conferência de Berlim? A Conferência de Berlim, Eric, foi uma reunião feita na Alemanha para eles poderem redividir o continente africano. Porque na primeira regionalização feita pelos europeus, a Alemanha, como estava saindo da derrota da Primeira Guerra Mundial, ela ficou com quase nenhum território. E ela não aceitou. Ela queria que houvesse uma segunda, vamos dizer assim, regionalização para que ela, a Alemanha, pudesse ter algum território mais importante no continente africano. E assim foi feito. Porque tinha tanto terreno, que eles regionalizaram novamente. Entendeu? Entendi. Bom, turma, vocês entenderam o conceito, então, dessa questão dos conflitos? Por que que acontecem os conflitos até hoje? É claro, turma, que com o desenvolvimento da sociedade, com a internet e as ONGs chegando até o continente africano, eles estão conseguindo entender que essas brigas não levam a nada. Mas ainda existem. Mas eu quero que vocês entendam o porquê que esses conflitos não acabam de verdade. Isso que eu preciso saber se vocês entenderam. Respondam se sim ou se não, por favor.
Sim. E Sim. Você pode repetir de novo, que pra mim. Eu perguntei, Carla, se para vocês, se vocês entenderam o porquê que esses conflitos eles não acabam no continente africano. Perguntei se você Entendi, entendeu. sim. Ótimo. Então, essa vai ser a nossa base para poder começar a falar sobre os aspectos econômicos. Por quê? Isso já na página 22. O que acontece? A partir do momento em que os líderes, independente de qual está no poder pelo voto ou por ditadura, independente de quem está no poder nesses países africanos, se a preocupação deles é militar, eles acabam esquecendo o quê? Acabam esquecendo o desenvolvimento social e econômico do país. Tanto é verdade que 99% dos países africanos, 99 não, 100% dos países africanos vivem, ou seja, têm a sua economia baseada no setor primário. Nenhum deles é desenvolvedor de alta tecnologia. São países que têm a sua atividade econômica baseada na agricultura e na pecuária, mas é mais na agricultura, com o sistema de plantation. E quando não é isso, ou além disso, eles também têm a extração mineral. Então, por exemplo, vou dar o exemplo da África do Sul, que é considerado um país emergente no continente africano. É considerado o país mais evoluído. A própria África do Sul tem a economia baseada na extração de minério. Pra vocês terem uma ideia? Sabiam disso? Eu acho que você falou na... Exatamente. Então, quando nós, né, chegamos aqui nessa página 22 e o título é Aspectos Econômicos e Populacionais do Continente Africano, não tem mistério. Por que não tem mistério? Porque nós sabemos que a base econômica desses países vem da extração de matéria-prima, tá aqui, eu marquei para vocês, vem da extração de matéria-prima e também da base, da base agrária. Ou seja, são países que vivem ou da agricultura e da pecuária, ou da extração mineral, ou dos dois. Não tem mistério. Ok? Ia para marcar alguma coisa? Não, só estou mostrando para vocês, aqui, ó, só estou mostrando para vocês a base econômica. Mas vocês têm, se quiserem marcar, podem marcar, ó. Mas vocês já sabem que a base econômica dos países africanos é do setor primário. Mas se quiserem marcar, podem marcar. Aí eu pergunto, Justine, tá me ouvindo? Ah, não, Justine falou que tá travando muito. Carla, tá me ouvindo? Tô. Eu vou te fazer uma pergunta, mas quem quiser fazer o comentário, fica à vontade. Se são países produtores de alimento, alguns, por exemplo, Togo, Costa do Marfim, são produtores de alimento, como o cacau, por exemplo, tá? A tendência é que se pense que a população não passa fome. Porque se eles produzem alimento, ninguém passa fome, concorda? Produzem arroz, o inhame, a batata, a mandioca. Então ninguém passa fome. Todo mundo concorda ou não? concordo. Bom, Oi? era para ser assim. Era pra ser o certo, né? Era para ser o certo. Porque teoricamente, se é para produzir alimento, certo não é para ninguém passar fome. Exatamente. Só que o que acontece? Quem produz De esses lá alimentos? eles exportam. Exatamente, Ilânia. Esse sistema deles é o sistema baseado no plantation. Então, o que é o plantation? Plantation é um sistema que se baseia na atividade agrícola lá do período colonial, onde ainda explorava a mão de obra escrava, a produção era de monocultura e era uma produção voltada para exportação. Nesse caso, no plantation atual, a única diferença é que o trabalho não é mais escravo, mas a produção continua de monocultura e a produção ainda é voltada para a exportação. Ou seja, quem trabalha no campo lá como empregado
ou nem como empregado também, acaba passando fome. Porque os grandes proprietários de terra desses países, eles têm uma concentração de terras igual ao Brasil. Então, é muita terra na mão de pouca pessoa, e essas poucas pessoas produzem para exportação. Deu para entender? Sim, mas Sim. professor, qual que era a diferença do plantation moderno para o antigo? O moderno não tem mais a mão de obra escrava. É a única diferença, porque o resto é tudo igual. É a produção por monocultura, ou seja, eles produzem um único tipo de alimento, eles plantam um único tipo de alimento, e essa produção é voltada para exportação. Ok? Ok. Sim. Eu fiz essa pergunta justamente porque o mapa da fome está mostrando aqui, ó, em vermelho, aonde mais tem vermelho, essa cor mais escura, não sei nem se chega a ser vermelho, se já é marrom, é no continente africano. Tem aqui na parte da Ásia aqui, ó, também, mas em grande quantidade, pessoal, o continente africano. Então vocês podem perceber que esse mapa Eu da achei fome... estranho no Brasil ser branco. Eu também. Mas você sabe por que isso acontece, né, Ilana? Então, né? Porque eu já Acho que é má conversei com vocês. distribuição. Não, eu já conversei com vocês por que esses dados brasileiros, por que eles lá fora são tão bem vistos. Lembra que eu falei sobre os dados que são deturpados? E outra coisa, em 2014, nós tínhamos um governo socialista. Correto? Não sei. Sim. Eu não o lembro. PT. O PT, 2014 ainda era Dilma. Sim, mas eu não lembro o que é socialista. A ideia de socialismo é a ideia esquerdista, que eles defendem aquela igualdade entre os homens, defendem a estatização de todas as empresas. É aquele mundo que não existe, tá? E aí, por ser um governo de esquerda nesse período, a ideia era que não tivesse mesmo a população passando fome. Até por causa dos projetos que eram feitos lá do Fome, pelo menos quando o primeiro governo entrou, né? Do Fome Zero e tudo mais. Então, o Brasil ainda era bem visto nesse cenário global. Por isso que esse seu questionamento, ele é maquiado, tá? Porque aí o governo da época, que já era o governo Dilma, eles maquiavam essas informações para a ONU. Porque a ONU perguntava, como que todos estão tendo acesso ao alimento? Aí eles mostravam um projeto do Fome Zero, mostravam um projeto do Bolsa Família. E aí a ONU colocou como se o Brasil não tivesse, ou tivesse muito baixo, menos de 5%. Entendeu? O que nós sabemos que é mentira. Fazer agora, de verdade. O problema é que os números brasileiros não são confiáveis, né? Ok? Ok. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ok. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Então, eu vou falar com vocês sobre o ProSavana e assim que eu acabar eu libero, tá bom? Peguem o marca-texto de vocês e marquem essa primeira aqui que está falando o seguinte, ó. O ProSavana possui o objetivo de implementar o desenvolvimento agrícola na região de Moçambique, por meio de tecnologia e investimentos do Brasil e do Japão no cultivo de soja. Com a propriedade da terra em Moçambique do Estado, a população camponesa está receosa em perder sua produção para uma escolha política pelo monocultivo que será investido por meio do ProSavana. Eu vou explicar o que é isso. Posso falar? Pode. O que acontece? O que acontece? Moçambique, pessoal, tem um ideal desse socialista, onde o Estado ele é dono das terras
E a população trabalha de forma bem separadinha, cada um tendo a sua produção aí variada, com uma produção familiar, que eu acho correto, tá? Uma produção familiar bem dividida, cada um produzindo um pouco de alimento com grande variedade, não falta comida para quase ninguém. Ok? O que vai acontecer? Com esse mundo capitalista que nós vivemos, a ideia do ProSavana é que em Moçambique o Estado coloque à venda essas terras. E a partir do momento que ele coloque à venda essas terras, o que vai acontecer? Só quem tem dinheiro vai poder comprar. E a ideia é levar justamente esse, entre aspas, aí, esse desenvolvimento. Só que a grande maioria da população vai perder terra, vai perder poder. E aí, olha só, ao perder as suas terras, esses camponeses ficarão sem renda, aumentando o nível de pobreza do país e da região, pois esse projeto pode se expandir caso seja lucrativo. E é óbvio que ele vai ser lucrativo, pessoal. Por que ele vai ser lucrativo? Porque o governo vai começar a receber impostos. Porque no campo, do jeito que está, os pequenos agricultores, eles não pagam impostos, porque eles produzem muito pouco. A partir do momento que os grandes proprietários começarem a ter mais terras, vão produzir mais, automaticamente eles vão ter que pagar mais impostos. Então, para o governo vai ser bom, só não vai ser bom para a população. Ok? Ok. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria que você repetisse de novo esse negócio de... ProSavana, porque eu não entendi muito. Tá. A ideia do ProSavana, o Pro é de desenvolvimento. A ideia é que em Moçambique eles desenvolvam projetos para transformar a agricultura do país em uma agricultura comercial. Fazer com que essa agricultura possa ser produzida em grande quantidade para ser exportada. Só que por que isso está acontecendo? Por exemplo, o Brasil está incentivando, o Japão está incentivando, porque nós somos bonzinhos? Claro que não. É para poder vender os nossos produtos agrícolas para eles, como, por exemplo, o maquinário que a gente produz, fertilizantes que a gente produz, a qualificação da mão de obra, todos esses produtos, tudo que envolve essa revolução verde que aconteceu no Brasil, nós queremos vender para eles. A mesma coisa do Japão. Só que se isso for imposto lá em Moçambique, como as terras pertencem ao Estado, o Estado vai ter que vender, vai ter que privatizar. E aí o Estado privatizando essas terras, quem produz nessas terras hoje são os pequenos agricultores. É mais ou menos o que aconteceu na Inglaterra antes da Revolução Industrial. Os pequenos camponeses perdem as terras, quem tem dinheiro vai conseguir produzir, só que a grande quantidade desses agricultores lá de Moçambique, eles vão ficar excluídos, não vão ter terra, não vão ter onde trabalhar. Entendeu? Eles vão ficar sem renda. Entendeu? Entendeu? É isso? Entendi. É só isso. Tá? Ok. Turma, vai fechar aqui, porque já está quase na hora. E eu não vou começar a falar com vocês sobre a base mineral, porque senão não vai dar tempo de acabar e aí eu vou cortar pelo meio. Na segunda-feira eu termino a base mineral e falo sobre os aspectos populacionais, ok? Marquem um xizinho aí, por favor, então, do lado da base mineral. Ok. Tchau. 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 Tchau.